Eis algo que parece completamente inventado. Nos últimos anos, a China investiu silenciosamente mais de US$ 1 bilhão em vidro. Não em petróleo, nem em metais de terras raras, nem mesmo na próxima geração de chips de computador, mas sim em vidro. E por causa dessa aposta, algumas das empresas de tecnologia mais poderosas do planeta estão agora correndo para alcançá-la em uma corrida que muitas delas mal perceberam que havia começado. Agora, antes que você assuma que estamos falando de janelas ou telas de celular, continue lendo porque o vidro no centro desta história não se parece com nada que você já tenha tocado. Ele é projetado com um nível de precisão que pareceria pura ficção científica há 20 anos. É mais fino que um fio de cabelo humano, mais plano do que qualquer coisa que exista na natureza e pode se tornar o material mais importante para decidir quem controlará a próxima década do poder computacional. E aqui está a parte estranha. Isso não pegou a indústria de surpresa por ser secreto. As fábricas, os pedidos de patentes, os fundos de investimento, tudo era público. Simplesmente não estava recebendo atenção. Porque durante anos, quase todos os obcecados pela corrida global dos chips estavam olhando exatamente para a mesma coisa. Transistores. Quem conseguiria miniaturizá-los? Quem conseguiria imprimir mais deles? Quem conseguiria chegar primeiro à próxima geração? Enquanto essa discussão acalorada e cara dominava todas as manchetes, uma conversa muito mais silenciosa acontecia sobre a camada abaixo do chip, a parte que mantém tudo unido. E acontece que essa camada é agora um dos campos de batalha mais importantes de toda a indústria. Vamos entender o porquê. Para compreender por que o vidro de repente se tornou tão importante primeiro, é preciso entender o que ele está substituindo. Imagine uma cidade moderna. Arranha-céus, túneis de metrô, redes elétricas, cabos de fibra óptica serpenteando por todas as ruas. Você pode admirar tudo isso, a arquitetura, a engenharia, a imensidão da construção, mas nada disso funciona se o solo sob os pés se mover. No momento em que a fundação se desloca, tudo o que é construído sobre ela fica comprometido. Não importa quão brilhante seja o projeto acima do solo. Uma fundação instável é um problema que nenhuma obra inteligente na superfície jamais poderá resolver completamente. Os chips de computador também têm uma base. Ela se chama substrato, a camada fundamental sobre a qual o chip se apoia. Ele mantém tudo no lugar, direciona os sinais elétricos entre os componentes e ajuda a controlar o calor gerado pelo chip durante o funcionamento. Por cerca de 50 anos, esses substratos têm sido feitos de plásticos e resinas de engenharia. Camadas de material sintético, unidas em algo que, se pudéssemos segurar, se assemelharia a uma peça de laminado muito fina e sofisticada. Nada glamouroso. Ninguém faz campanha de marketing sobre isso. Mas é essencial da mesma forma que as fundações de concreto são essenciais para um edifício. Durante a maior parte da história dos chips, o plástico foi perfeitamente adequado. Os primeiros chips eram pequenos, as exigências eram modestas, e o substrato desempenhava sua função sem problemas. O problema começou quando os chips se tornaram dramaticamente mais complexos. E o que os tornou tão complexos foi a inteligência artificial. Os chips que alimentam os sistemas de IA mais avançados da atualidade não são mais chips únicos. São conjuntos de chips menores chamados chiplets agrupados em um enorme pacote densamente interconectado. Os engenheiros os constroem dessa forma porque isso permite combinar diferentes tipos de chips. Memória, processamento e comunicação, cada um otimizado para sua função específica em um único sistema unificado que tem um desempenho muito superior ao que qualquer chip individual conseguiria sozinho. É uma engenharia verdadeiramente brilhante, mas criou um problema que se agrava à medida que os sistemas crescem. Alguns desses pacotes de chiplets agora ultrapassam 8.000 milímetros quadrados. Pense nisso para o Isso equivale aproximadamente ao tamanho da tela do seu celular. Agora, imagine toda essa superfície repleta de bilhões de conexões microscópicas, todas trocando dados simultaneamente, a velocidades medidas em centenas de gigabytes por segundo, enquanto liberam calor suficiente para desligar um laptop em segundos. Nessa escala,
O substrato subjacente deixa de ser um mero suporte passivo e se torna uma das variáveis de desempenho mais críticas em todo o sistema. É exatamente aí que o problema aparece. O plástico deforma. Quando um substrato de plástico aquece durante o funcionamento, ele se expande um pouco. Quando o chip é desligado e esfria, ele se contrai. Esse ciclo se repete milhares de vezes ao longo da vida útil de um chip. Cada movimento individual é quase impossivelmente pequeno, com deslocamentos medidos em frações de milímetro, mas na escala de um pacote de IA moderno, onde as conexões são tão finas que fazem uma fita de DNA parecer uma corda grossa. Esses minúsculos deslocamentos se acumulam e se tornam um problema sério. As conexões que estavam perfeitamente alinhadas durante a fabricação começam a se desviar. Os sinais que deveriam viajar sem problemas começam a distorcer. O desempenho se degrada de maneiras inconsistentes e exasperantes de diagnosticar. E nos piores casos, as conexões se rompem completamente e o chip simplesmente falha. A parte mais frustrante é que você não consegue ver nada disso acontecendo. Não há rachadura visível, nenhum momento óbvio de falha. O dano permanece invisível até o instante em que deixa de ser. Os engenheiros lutaram contra isso por anos, com truques de design inteligentes, tolerâncias de fabricação mais rigorosas e um controle de qualidade cada vez mais sofisticado. Essas abordagens funcionaram bem enquanto os encapsulamentos dos chips permaneceram pequenos e as demandas baixas, mas a próxima geração de chips de IA está entrando em um território onde essas soluções paliativas simplesmente não são mais suficientes. O próprio material do substrato teve que mudar. E a resposta a que a indústria chegou após anos de pesquisa de materiais e experimentos fracassados e avanços na fabricação ainda pega as pessoas de surpresa quando a ouvem. O vidro é uma resposta tão contra-intuitiva que vale a pena refletir sobre o quão estranho soa. Engenheiros estão falando sobre construir a base para os sistemas de IA mais poderosos do mundo, máquinas que operam em velocidades extremas, sob calor extremo, lidando com cargas de trabalho que valem bilhões de dólares. E a solução que eles estão apontando é, em essência, o mesmo material que se acumula após um acidente na cozinha. Só que, na verdade, não é o mesmo material. O vidro usado nos substratos de chips de última geração é um produto de engenharia precisa desenvolvido especificamente para embalagens de semicondutores. Ele compartilha a mesma composição química básica do vidro de janela, assim como um carro de Fórmula 1. Compartilha a mesma ideia básica de uma bicicleta. Tecnicamente relacionado, mas na prática, uma coisa completamente diferente. Eis a maneira mais clara de entender o que o torna especial. Pense em como o plástico se comporta sob calor. Ele age como um elástico. Estique-o, aqueça ou resfrie, e com o tempo, ele perde sua forma e sofre fadiga. Torna-se menos previsível a cada ciclo. Em chips pequenos, isso é administrável. Os engenheiros podem projetar levando isso em consideração. O vidro, sob as mesmas condições, comporta-se mais como uma barra de aço. Pode-se aquecê-lo, resfriá-lo, submetê-lo a milhares de ciclos térmicos, aplicar tensão mecânica e ele praticamente não se move. Sua estabilidade dimensional é dramaticamente superior à de qualquer plástico atualmente utilizado em embalagens de chips. E essa estabilidade tem um benefício direto e mensurável. Como a base não se desloca, os engenheiros podem posicionar as conexões elétricas muito mais próximas umas das outras, sem se preocupar com o desalinhamento ao longo da vida útil do chip. Aqui está um número que impressiona: substratos de vidro podem suportar até 10 vezes mais interconexões. A densidade dos melhores substratos plásticos da atualidade não é 10% maior, mas sim 10 vezes maior. Isso não é uma melhoria. 10 vezes mais conexões no mesmo espaço físico significa chips que podem transferir dados mais rapidamente, com menos perda de energia durante a transmissão em distâncias maiores dentro do encapsulamento e com uma qualidade de sinal superior à de qualquer componente plástico. E isso é mais importante do que parece, porque o desempenho de um chip de IA não é determinado apenas pelos transistores em seu interior.
Ele também é determinado pela eficiência com que os dados se movem entre os componentes. Se as conexões entre os chiplets forem lentas, apresentarem perdas ou forem limitadas, o chip terá um desempenho inferior, independentemente da tecnologia dos transistores. O substrato é a espinha dorsal da comunicação de todo o encapsulamento. Melhorá-lo drasticamente significa melhorar drasticamente todo o sistema, sem precisar mexer em um único transistor. A questão térmica reforça essa ideia. O vidro distribui o calor de maneiras que facilitam o resfriamento à medida que os componentes aumentam de tamanho. O calor é um dos principais fatores limitantes de qualquer chip. Se o chip for muito exigido, gera-se muito calor e ele reduz a sua capacidade de processamento para evitar danos. Um melhor gerenciamento térmico significa que os chips podem operar com desempenho máximo por mais tempo. Além disso, em termos de qualidade de sinal, os sinais elétricos que viajam pelo vidro sofrem menos interferência e sofrem menos perdas do que os sinais que viajam pelo plástico. Uma diferença que se acumula e resulta em lacunas reais de desempenho nas taxas de dados que esses chips utilizam. Então, por que a indústria não adotou o vidro há uma década? Porque fabricá-lo é extremamente difícil. O vidro precisa ser plano com tolerâncias invisíveis a qualquer instrumento fora de um laboratório especializado. Os orifícios perfurados para criar caminhos elétricos, chamados de vias através do vidro, são mais finos que um fio de cabelo humano e devem ser posicionados com precisão absoluta. Perfurar esses orifícios sem introduzir fissuras microscópicas que possam se propagar e causar uma falha semanas depois é um desafio de fabricação que exigiu anos de engenharia dedicada apenas para ser abordado. Essa dificuldade não é um detalhe. É a razão principal pela qual esta história é importante, porque quem resolver o problema de fabricação em escala controlará a próxima camada da cadeia de suprimentos de semicondutores. Durante a maior parte da última década, a história dominante na corrida global pelos chips se resumiu a uma única máquina, a máquina de litografia ultravioleta extrema, fabricada por uma empresa holandesa chamada ASML. É a única máquina na Terra capaz de imprimir transistores nas escalas mais avançadas. Sem ela, não é possível fabricar um chip de ponta. Todo um sistema de controle de exportação foi construído para impedir a entrada dessas máquinas em certos países. A lógica parecia infalível. Sem máquina de litografia avançada, sem chips avançados. O que essa estrutura não percebeu é que ela foi otimizada para um caminho específico rumo a uma computação mais poderosa, e esse caminho não é o único. A embalagem avançada e a camada de substrato especificamente é uma rota completamente diferente. E não requer uma máquina da ASML. Requer materiais, ciência, fabricação de precisão, engenharia de processos, capital e paciência. Tudo isso pode ser desenvolvido de forma independente, sem acesso a qualquer equipamento sujeito a controle de exportação. Vista dessa forma, a decisão de investir pesado em tecnologia de substratos de vidro não é apenas uma escolha técnica. Trata-se de um reposicionamento estratégico em direção a uma parte da cadeia de suprimentos, onde as regras do jogo são fundamentalmente diferentes. O investimento foi substancial. Desde aproximadamente 2023, o Fundo Nacional de Semicondutores da China tem direcionado capital para embalagens avançadas. Diversas empresas, múltiplos programas todos focados em substratos de vidro. O investimento total ultrapassa $1 bilhão em fábricas, equipamentos, patentes e talentos. Nada disso é segredo. Tudo está registrado publicamente. Simplesmente não gerou muita cobertura no Ocidente porque a atenção estava voltada para litografia e nós de transistores. A empresa que melhor evidencia essa estratégia é a BOE. A BOE é uma das maiores fabricantes de tecnologia de displays do mundo. Os painéis de vidro de precisão presentes em centenas de milhões de smartphones, TVs e monitores todos os anos. Operar esse negócio exige uma infraestrutura de vidro de precisão em larga escala, equipamentos especializados, profundo conhecimento de processos e talentos de engenharia desenvolvidos ao longo de décadas. E é aqui que a entrada da BOE
No mercado de vidro de grau semicondutor é tão lógica, essa infraestrutura se sobrepõe significativamente ao que a produção de substratos exige. Os equipamentos são relacionados. O conhecimento do processo é transferível. As cadeias de suprimentos já estão estabelecidas. Para a B, ou isso não é uma reinvenção. É uma extensão de uma capacidade que eles já construíram em grande escala para um propósito diferente. O programa deles visa uma produção em larga escala até 2026, com aceleração a partir daí. O que torna essa abordagem tão eficaz é o momento oportuno. A transição do plástico para o vidro ainda não aconteceu em grande escala, mas está a caminho. A indústria concorda amplamente que isso está a caminho. Mas as fábricas que produzem substratos de vidro em escala para os principais clientes de chips de IA ainda não existem plenamente. Quem construir essas fábricas primeiro, resolver os problemas de rendimento primeiro e se qualificar primeiro junto aos principais clientes, obterá uma vantagem de pioneirismo quase impossível de ser superada na fabricação de precisão com uso intensivo de capital. É a mesma dinâmica que fez da TSMC a força dominante na fabricação de chips por 2 décadas. Quando a TSMC consolidou sua liderança na década de 1990, parecia um crescimento incremental. Quando o mundo percebeu o quão dominante ela havia se tornado, essa liderança já havia se transformado em algo estrutural. Os substratos de vidro estão em um ponto anterior dessa mesma curva agora. Quando uma mudança tão significativa ganha impulso, o resto da indústria não fica parado, e a resposta dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão tem sido mais séria do que a maioria dos observadores externos imagina. A Intel possui o histórico mais longo em substratos de vidro do mundo. Seu programa remonta a mais de uma década, o que em termos de semicondutores é uma eternidade. Nesse período, a empresa construiu um dos portfólios de patentes mais robustos do setor e superou desafios de fabricação que a maioria dos concorrentes ainda nem enfrentou. Mais recentemente, a Intel passou a adotar uma estratégia de licenciamento, compartilhando sua tecnologia com parceiros de fabricação, em vez de tentar controlar a produção diretamente, posicionando-se como a espinha dorsal da propriedade intelectual do ecossistema emergente de vidro. Mesmo que outras empresas operem as linhas de produção, a Intel captura valor de cada linha construída com sua tecnologia. É uma aposta em ser a base da base. A Samsung está mais avançada na preparação para a produção do que a maioria dos observadores imagina. A empresa está operando uma linha piloto ativa em sua fábrica de Sayong. Não um projeto de pesquisa, mas sim uma linha piloto real com engenheiros contratados especificamente por sua expertise em substratos de vidro. No final de 2025, a divisão de componentes da Samsung firmou uma parceria de materiais com uma importante empresa japonesa de especialidades químicas para garantir o fornecimento do vidro especializado necessário para o processo. Seu plano interno prevê a produção em escala comercial por volta de 2028, o que tornaria a Samsung uma das primeiras fornecedoras em grande volume para os principais clientes de chips de IA. A TSMC controla atualmente cerca de 90% da capacidade mundial de encapsulamento de chips de IA avançados, um nível de domínio realmente difícil de superestimar. Mas a TSMC entende melhor do que ninguém que o domínio neste setor nunca é permanente. Em 2024, ela reativou seu programa de pesquisa de substratos de vidro, um sinal claro de que essa tecnologia havia deixado de ser um experimento interessante para se tornar uma prioridade estratégica genuína. Quando a TSMC trata algo como prioridade, toda a indústria presta atenção e a Corning desempenha um papel diferente, mas igualmente importante. A maioria das pessoas conhece a Corning pelo vidro protetor dos seus celulares, mas sua verdadeira especialidade são os vidros especiais para fibras ópticas, produtos farmacêuticos aeroespaciais e instrumentos científicos. Essa abrangência posiciona a Corning como uma fornecedora upstream potencialmente crucial, sendo a empresa responsável pela produção do vidro bruto de grau semicondutor que os fabricantes de substratos processam.
Seu envolvimento sinaliza que a cadeia de suprimentos necessária para dar suporte à fabricação de vidro em larga escala está começando a se formar. E isso é extremamente importante, pois um ecossistema de produção é tão forte quanto seu elo mais fraco. O resultado disso tudo é uma corrida que ainda está em aberto. Nenhuma empresa ou país detém o monopólio do mercado de substratos de vidro. A infraestrutura está sendo construída simultaneamente em vários continentes neste momento. Mas a janela para estabelecer liderança não é ilimitada. Há um padrão que se repete constantemente na história da tecnologia. As mudanças mais significativas quase nunca parecem significativas enquanto estão acontecendo. Parecem pequenas, parecem técnicas. Parecem mais coisa de revista especializada do que de primeira página. E aí, anos depois, todo mundo que não viu na hora olha para trás e vê claramente o que estava vendo, só não perceberam na época. A transição para substratos de vidro tem exatamente essa qualidade. A corrida dos chips tem sido travada de forma ruidosa e pública há anos. Restrições à exportação, subsídios governamentais, manchetes sobre o tamanho da transição e a capacidade das fábricas. Tudo isso é real e tudo isso importa, mas também criou uma espécie de visão de túnel, um foco intenso numa camada do chip que tornou fácil ignorar o que estava acontecendo na camada logo abaixo. O substrato está sendo reinventado agora e as consequências se espalharão por tudo que roda em chips avançados. O treinamento de EA é o exemplo mais imediato. Os modelos por trás das ferramentas de IA atuais são treinados em enormes clusters de chips que funcionam por semanas a fio, consumindo quantidades enormes de energia. Substratos melhores permitem que esses clusters troquem dados mais rapidamente, com menos desperdício de energia, o que significa que os treinamentos terminam mais cedo. O desenvolvimento de modelos acelera e mais experimentos acontecem por ano. Os data centers também sentem os efeitos. Se substratos melhores permitirem que eles acomodem mais poder computacional no mesmo espaço e operem com mais eficiência a economia da implementação de IA muda, os custos diminuem e a tecnologia alcança mais setores mais rapidamente. E o efeito cascata vai além da IA. A descoberta de medicamentos, a modelagem climática, a pesquisa de materiais, a computação científica em todas as disciplinas, tudo isso funciona mais rápido quando a base é aprimorada. Esses não são benefícios hipotéticos. Eles decorrem diretamente dos ganhos de desempenho que o vidro proporciona. Eis a realidade econômica que torna essa janela de oportunidade tão difícil de recuperar caso você a perca. Uma única linha de produção de substrato de vidro custa entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares para ser construída e leva anos para ser aprovada pelos clientes, pois os projetistas de chips precisam validar se o substrato funciona de forma confiável em larga escala antes de comprometer seus produtos com ele. Quem atingir a produção em volume entra primeiro no processo de qualificação. Quem se qualificar primeiro ganha os projetos. Quem ganhar os projetos acumula a experiência de produção que aumenta o rendimento e reduz os custos. E lá está ele, novamente, o ciclo virtuoso. Maiores rendimentos significam menor custo por unidade, o que significa preços mais competitivos, o que significa maior participação de mercado, o que significa maior volume, o que significa mais experiência, o que significa maiores rendimentos. O ciclo se fecha a cada ano de produção, e as empresas fora dele não apenas ficam para trás, elas ficam ainda mais para trás a cada trimestre. É exatamente essa dinâmica que transformou a TSMC de uma fabricante terceirizada modesta na década de 1980 na espinha dorsal insubstituível da indústria global de semicondutores na década de 2000. Não por meio de uma única descoberta revolucionária, mas sim por meio de investimentos iniciais consistentes em uma capacidade que se acumulou incessantemente até que nenhum concorrente conseguisse replicá-la. A Era do Silício. 50 anos de progresso impulsionado pela miniaturização dos transistores não está chegando ao fim, mas está sendo complementada por algo novo.
Um segundo eixo de melhoria que não depende em nada de diminuir o tamanho dos transistores. Depende de tornar a base que os sustenta drasticamente melhor. E o material que torna isso possível existe há milhares de anos. Plano preciso, estável. Sob calor e invisível à discussão, até que de repente deixou de ser. A era da IoT pode muito bem ser construída sobre o vidro, e a corrida para dominar essa base está sendo decidida nos anos entre agora e 2028. Não em algum debate político distante, mas agora mesmo em fábricas sendo construídas. Contratos de fornecimento sendo assinados e portfólios de patentes dos quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Eis a minha opinião sincera para o que valer. O que mais me impressiona nessa história não é o vidro em si, é a facilidade com que a mudança mais importante em uma indústria pode se esconder à vista de todos enquanto todos discutem sobre outra coisa. O mundo inteiro se fixou em máquinas de litografia e nós, de transistores, construiu um enorme aparato político para controlá-los. Enquanto isso, um caminho paralelo para uma computação mais poderosa estava sendo silenciosamente desenvolvido em uma parte completamente diferente da cadeia de suprimentos, não exigindo nenhum dos equipamentos que todos estavam monitorando. Essa é uma lição verdadeiramente fascinante sobre como a competição tecnológica realmente funciona. A mudança decisiva raramente é aquela que todos estão observando. Acho que os próximos anos vão reorganizar a hierarquia da indústria de semicondutores mais do que a maioria das pessoas espera, e os substratos de vidro são um dos principais motivos. A vantagem que existe hoje é real, mas não é garantida. Esta corrida ainda está em aberto, e as empresas e os países que a levarem a sério, agora serão os que moldarão o seu desenrolar. Eis a questão sobre a qual realmente quero saber a sua opinião. E seja honesto, porque as pessoas costumam se exaltar com esse assunto. É bom quando um país se destaca em uma tecnologia tão fundamental, ou o mundo funciona melhor quando nenhuma nação controla a infraestrutura da qual tudo o mais depende. Há argumentos válidos para ambos os lados. A competição impulsiona a inovação, mas a concentração cria dependência. Qual é a sua opinião? Deixe um comentário. Se você gosta dessas análises aprofundadas que vão além das manchetes e explicam o que realmente está acontecendo antes que o resto do mundo perceba, inscreva-se no Eastern Engine e ative as notificações. Abordamos os materiais, as cadeias de suprimentos e as estratégias que definem quem liderará a próxima década da tecnologia, e tem muito mais por vir. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.